Fala aí, meus nipônicos, meus samuraizinhos, meus hot hoes. Mais uma série de fatores culturais do Japão que eu desconheço. Meu povo, vamos lá. Não acho que é para ficar irritado com a seleção brasileira. Não acho que é para ligar sinal de alerta nenhum em relação à seleção brasileira por conta dessa derrota para o Japão, porque era um jogo de testes e os testes foram feitos e aí a gente teve aprovados e reprovados nesse teste. Para isso serve um amistoso, para isso serve rodar o elenco. Eu acho que o Ancelotti deve ter saído satisfeito, evidentemente que não com o resultado, não com o segundo tempo. Eu acho que nem com boa parte do primeiro, ou bons tramos do primeiro tempo, mas pelo menos com as conclusões. Amistoso é para tirar a conclusão, e esse jogo serve para tirar algumas conclusões muito duras para alguns jogadores que estão brigando por vaga na Copa do Mundo. Por exemplo, e especialmente o Fabrício Bruno, que é muito melhor do que ele jogou contra o Japão. A parada é que com a concorrência que existe, com os outros que existem, ele brigando por uma vaga, e ele falha como falhou no primeiro gol, e o segundo não é uma falha dele, mas era uma bola que dava para cortar e evitar o gol, se ele não tá ali seria gol, pesa muito pro Fabrício Bruno, pode pesar pro Hugo Souza também, uma vaga na Copa do Mundo. De resto, bom jogo de novo do Casemiro, bom jogo do Bruno Guimarães, Gabriel Martinelli acho que deu um bom passo também para continuar na briga. Eu acho que existe uma disputa grande pelos lados do campo, Luiz Henrique foi discreto, mas a seleção teve 3 peças mantidas. Os 2 volantes, que eu acho que mantiveram, e o Bruno inclusive deu um passo à frente, mas mantiveram um bom nível do jogo contra a Coreia, o Vinícius Júnior, e de resto a ideia foi mantida. Eu acho que foi bem pior do que contra a Coreia, a pressão na saída de bola. O Japão saiu muito melhor do que a Coreia saiu. O Brasil asfixiou muito menos os japoneses. O Brasil recuperou uma bola no terço final só. O Japão recuperou 6 bolas no terço final. Contra a Coreia, o Brasil tinha recuperado 3 e os coreanos, deixa eu ver, 2. Então, assim, o Brasil recuperou 3 vezes menos e o Japão recuperou 3 vezes mais em relação ao jogo contra a Coreia do Sul. Não pressionou bem. O Japão acho que conseguiu achar espaços para sair jogando e para criar com campo aberto contra o Brasil desde o primeiro tempo, porque não concluíram bem. Teve uma jogada que quase saiu um gol no primeiro tempo, né, de um cruzamento do Minamino, que o japonês chega no segundo pau não consegue completar. Muito pelo lado esquerdo da defesa brasileira, em cima do Carlos Augusto. Então acho que os testes foram feitos, deu para perceber que em relação ao que a gente viu contra a Coreia, de Rodrigo e Vinícius, com Martinelli e Vinícius, os movimentos são parecidos. A gente viu o Vinícius começando por dentro e ele descendo para buscar jogo, e o Martinelli, que estava na ponta, entrava no espaço que o Vinícius tentava deixar. Era esse movimento aqui, né? Assim, não consigo mostrar aqui. Mas o Vinícius voltava e esse entrava por aqui para tentar gerar uma pane na defesa japonesa, uma dúvida na defesa japonesa. Mais ou menos é isso que acontece no lance do gol. Não tem o movimento do Vinícius de sair, mas tinha muita movimentação na frente da seleção brasileira de novo. Isso achei muito bom. Embora com jogadores, por exemplo, o Luiz Henrique bem mais fixo do que o Estevão pela direita, foi no primeiro jogo. Mas acho que os movimentos dos atacantes na frente eram bons e a chegada de Bruno Guimarães e de Lucas Paquetá também muito boas. Acho que o Lucas Paquetá sai reforçado desse amistoso, porque ele mostra que pode fazer esse papel de armação, fez muito bem, participou dos 2 gols do Brasil, um com domínio e passe sensacional e o outro participando da triangulação. O Bruno Guimarães, para mim, é quem sai mais reforçado desses amistosos da seleção brasileira. O Bruno, do Newcastle, chegou à seleção brasileira, porque quem vê o Newcastle jogar e quem vê o Bruno lá percebe o poder dele de combater, de roubar a bola, de ganhar duelo embaixo, mas também de organizar o time, de ter boa bola longa, de ter boa aproximação, de ter boas enfiadas de bola. O Bruno é um meio-campista subvalorizado, na minha opinião, assim, tá fazendo hora extra no Newcastle há algum tempo, pelo que ele joga, já poderia estar num clube grande que briga por títulos de fato, né? O Newcastle tá por ali brigando por coisas menores. Capitão do time que levantou taça na temporada passada, depois de décadas sem levantar, tem lá o seu valor, mas poderia estar num cenário maior do que é jogar no Newcastle, subvalorizado na minha opinião, mas esse jogador na seleção ainda não tinha se mostrado, era um jogador burocrático na seleção, era um jogador substituível facilmente na seleção, e o Bruno, acho que nesses 2 amistosos, e desde a chegada do Ancelotti, ele vai mostrando mais perto do seu valor, assim como o Casemiro, que acho que hoje foi bem defensivamente, alguns bloqueios, algumas jogadas de área do Brasil, acho que ele foi bem, para evitar ataques japoneses.
Acho que o Paulo Henrique também aproveitou bem o lance do gol e uma outra escapada. Defensivamente sofreu um pouco mais. O segundo gol do Japão é mal defendido por todo o sistema brasileiro. Acho que inclusive pelo Paulo Henrique, que dá muito espaço para finalização. Mas eu acho que desde o Carlos Henrique lá na esquerda, o Beraldo sai da área, o Paulo Henrique dá espaço e o Fabrício Bruno que coloca para dentro. É um ataque muito fácil, muito plácido do Japão, com pouca pressão do Brasil, com pouco chegar junto do Brasil para incomodar o ataque japonês. Então acho que é um jogo de individualmente tirar conclusões de jogadores mais aprovados, mais reprovados, jogadores que ainda precisam ser mais observados, e coletivamente, para mim, é que é um pouco pior, porque apesar dos dois gols serem muito semelhantes no primeiro tempo, a gente percebeu uma lógica, troca de posição, muita movimentação na frente, alguns jogadores ficam fixando a marcação adversária e outros entram no espaço. Isso é muito típico do time do Ancelotti, essas trocas de posições que os jogadores fazem para confundir a marcação adversária e para arrastar um marcador e o outro entrar. Real Madrid fazia muito isso, então se vê de novo, assim, aquela semente que a gente viu contra a Coreia, se vê também contra o Japão, apesar da mudança de peças. Isso eu gostei, mas eu não gostei da pressão do Brasil contra o Japão, quando pegou um adversário melhor. O adversário conseguia achar muito espaço no meio-campo brasileiro, com esses 4 jogadores na frente, e subia para pressionar com quase 5, né? Primeiro o Vinícius e depois os 2 pontas, Paquetá e Bruno, e o Casemiro ficava atrás, era quase um 4-1-4-1 da seleção brasileira para pressionar. Essas 2 primeiras linhas de Vinícius, Luiz Henrique, Martinelli, Paquetá e Bruno, quando era vencida e o Japão venceu com muita facilidade, tinha muito campo para correr depois o time japonês. Se fosse um time melhor, se fosse um time mais qualificado, não sei o que e tal, acho que o Brasil, num jogo decisivo de Copa, poderia ter sofrido muito. Mas não era um jogo decisivo de Copa, era um jogo para testes, e o que a gente viu foi o Ancelotti fazendo testes, tanto individuais como coletivos, e serviu para tirar conclusões. Eu imagino que ele vai manter esse esquema de tentar pressionar na frente, de tentar roubar bolas, e de quando tiver a bola, muita troca de posição entre seus jogadores para permitir gerar espaços, e são jogadores do Brasil que são muito bons com espaço e em velocidade. Então acho que o que o Ancelotti quer fazer é gerar esses espaços para os jogadores receberem bolas na frente, em profundidade para correr. Isso deu para ver no primeiro tempo. O segundo do Brasil é bem abaixo em relação ao primeiro, tanto de participação defensiva, e aí eu acho que é um pouco estragado pelo Fabrício Bruno, porque o Japão não fazia nada até um erro que o Brasil tinha completamente a bola dominada, e o Fabrício Bruno simplesmente perde a bola, né? Ele perde o espaço da bola, assim, a bola fica longe do pé dele, um erro que é tão absurdo que dá para entender que não faz parte do que é o Fabrício Bruno como zagueiro. A trajetória dele foi toda no futebol brasileiro, então todo mundo viu o Fabrício Bruno jogar, e ele não é assim. Mas também é verdade que depois disso ele sentiu muito o jogo, e um jogador que sente um amistoso contra o Japão, porque para ele aquilo ali vale muito, porque é a chance que ele tem de se mostrar, de ir para a Copa do Mundo e de mostrar que ele merece. É um risco que eu acho que o Ancelotti não sei se vai querer correr, de levar um jogador que sentiu tanto, uma partida, sentiu tanto o peso de uma partida, ainda que seja um amistoso. Então, acho que sai com a participação na Copa do Mundo muito prejudicado o Fabrício Bruno, porque o Brasil tem bons zagueiros, tem Marquinhos, Gabriel Magalhães, Militão, Alexandro, Bremer para voltar, enfim, tem um leque grande, e aí eu acho que por ter muita concorrência, o Fabrício ter essa chance e desperdiçar, acho que vai muito mal. A mesma coisa o Hugo Souza, né, que não teve chance nem no primeiro nem no segundo gol, mas foi mal no terceiro e depois teve uma outra bola finalizada no meio do gol que ele quase colocou para dentro. Então acho que a disputa de goleiro é menos acirrada. A gente tem o Alisson num nível muito alto e depois goleiros num nível muito parecido, mas pode ser penalizado o Hugo Souza numa dessa também. Carlos Augusto acho que mostrou pouco no ataque. Na defesa foi vulnerável também no primeiro tempo, em ataques mais posicionais e estáticos do Japão, e no segundo tempo ele vai perseguir muito longe o jogador japonês no segundo gol, dá muito espaço depois, e a pressão do Brasil é muito desencaixada para roubar essa bola. Enfim, acho que o Ancelotti consegue tirar conclusões individuais dos jogadores. Mas o Japão só volta para o jogo por conta de um erro individual do Fabrício Bruno. Depois acho que o Brasil faz as mudanças ali, saída do Bruno Guimarães, saída do... Saiu o Bruno Guimarães, o Vini e, se eu não estou enganado, o Paquetá, né? Logo nessa primeira leva de mudanças do Brasil. Acho que depois daquilo ali o Brasil perde muito o que era o time e o que era a organização que o time pretendia. A entrada do Joelton pelo Bruno Guimarães muda completamente. Sai o Carlos Augusto, não.
sai Vinícius, Martinelli e Bruno Guimarães na primeira leva, e depois o Japão empata e vira. Mas acho que perdeu muito da organização e do que queria fazer. Depois o Brasil fica um time meio indecifrável, assim, saindo desse 4-2-4, que já era quase um 4-3-3, porque o Paquetá voltava um pouquinho, para um 4-3-3 de fato. E depois daí, basicamente, é só ir pelo resultado, porque de avaliação a gente vai só para avaliação individual e não avaliação coletiva. Mas, concluindo, a minha ideia é: o time atacou bem mudando de posições na frente. Acho que essa é uma semente que ficou do jogo contra a Coreia do Sul, e com jogadores diferentes. A gente viu nos 2 gols do Brasil essa movimentação de jogadores para confundir a marcação japonesa. Pressionou mal, coletivamente também não gostei da pressão que o time fez. Saiu jogando relativamente bem, o Japão não pressionou tanto, então não incomodou tanto. E individualmente, Bruno Guimarães sai muito reforçado dos 2 jogos, Martinelli sai reforçado desse jogo, Paquetá sai reforçado desse jogo, Casemiro sai consolidado. Vini não foi bem nesse segundo jogo, como tinha ido bem no primeiro, mas assim, lógico que o Vinícius estará. Luiz Henrique não dá nenhum passo à frente, porque participou muito pouco do jogo. O Estevão depois entrou também não participou tanto assim. Mas eu acho que especialmente Fabrício Bruno, Hugo Souza e talvez Carlos Henrique saiam abaixo. E o Paulo Henrique, numa dessas, pode continuar brigando, porque ofensivamente foi bem. Defensivamente acho que foi um pouco pior no segundo tempo. Mas ofensivamente foi bem, fez o gol, participou bem. Eu acho que a fase dele é muito boa e ele pode continuar brigando. São as conclusões que eu tiraria se fosse Ancelotti desse amistoso. Vamos ver o que o técnico italiano vai entender para os 2 próximos amistosos da seleção, antes dos amistosos contra os europeus no ano que vem. É isso, meu povo, do que eu achei de Japão 3, Brasil 2. Não é para desesperar, não é para achar que se fosse na Copa do Mundo estaria tudo perdido, era um time quase reserva do Brasil. Então é para tirar conclusões sobre jogadores e sobre esquema de jogo, e essas são as conclusões que eu tiraria. Um abraço para vocês, hein? Até a próxima. Tchau, tchau.